Olá pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Então, gente, eu vim aqui hoje para poder trazer uma palavra enriquecedora para o teu coração e o tema vai ser andando em autoridade. Eu quero começar em Gênesis 1, versículo 28, que diz assim: E Deus os abençoou. Isso aí foi quando Deus criou Adão e Eva. A Bíblia diz que quando Deus cria Adão e Eva, a primeira coisa que depois que ele cria o homem e a mulher, a primeira coisa que ele faz é abençoar. Então ele abençoou o homem, ele autorizou o homem a prosperar e disse: sejam fecundos, fecundos, deem frutos e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Dominar. Deus delegou autoridade para Adão e para Eva para governar todo o Éden. Então você percebe que a Bíblia diz aqui, Deus, na verdade, nunca teve o interesse que o homem fosse alguém que vivesse menos do que da vontade dele. A vontade que Deus deu para o homem é que o homem dominasse a terra do mesmo jeito que Deus governava o céu. Aleluia. Então, a primeira coisa que Deus disse aqui para Adão foi isso. Deus os abençoou e disse: sejam fecundos, ou seja, deem frutos, aumente os números e domine sobre todas as coisas. Então, Deus passou a autoridade da terra para Adão, né, para o homem governar. E a Bíblia diz que Adão perdeu essa autoridade. Quando ele peca, ele perde isso. O diabo passa agora a ter o domínio de todas as coisas. Mas a Bíblia diz que veio um segundo Adão chamado Jesus. E quando Jesus veio como um segundo Adão, a Bíblia diz que quando ele vai para a morte de cruz, aleluia, ele recupera, glória a Deus por isso, ele traz de volta a autoridade, ele recupera a autoridade e dá autoridade para a igreja. Então, automaticamente, nós precisamos, a primeira coisa que nós precisamos saber é nós precisamos reconhecer a nova posição que nós estamos. Por quê? Quando o homem recebe Jesus, ele também recebe o seu espírito recriado e automaticamente ele também recebe a autoridade do nome de Jesus para dominar sobre todas as coisas. Então, nós precisamos ter consciência para entender qual é a posição quando a gente se converteu, que Deus nos colocou através de Jesus Cristo. Eu quero continuar compartilhando com vocês ainda. Aleluia. A palavra autoridade significa legalidade. Então Deus deu a legalização para o homem. E em Lucas 10, 19, eu quero que você abra comigo aí. Lucas 10, 19. Aleluia. Glória a Deus. Em Lucas 10, 19, diz algo interessante. E eis que vos dei autoridade. Então você percebe Jesus já falando para os discípulos qual era a intenção do reino de Deus, qual era a intenção dele. E eis que vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. E olha o que é interessante. Essa palavra aqui, autoridade, nos originais, ela significa exousia, que traz um sentido interessante. Que olha o que quer dizer. Habilidade e força, permissão. Então, você entende que Deus estava dando, através de Jesus, permissão ao homem. Jesus estava ensinando para os discípulos o que Deus sempre teve interesse de fazer com o homem. Que o homem exercesse o papel de dominador, de governante. Sabe uma coisa? Você não pode deixar que o diabo tenha vez para agir do jeito que ele pensa em agir, porque você precisa conhecer a sua posição para paralisá-lo. Já existe a unção em você e você já tem a autoridade suficiente para paralisar a ação do diabo em qualquer situação que ele esteja querendo se envolver. Aleluia. E a Bíblia diz o seguinte, ainda no 19, eu te dei autoridade, eu te dei a legalidade, eu te dei permissão para pisar. A palavra pisar nos originais é patel, que quer dizer esmagar, avançar e colocar o pé sobre. O que Jesus estava querendo dizer para os discípulos é o seguinte: e eis que vos dei a permissão para avançar e impedir a ação do diabo, para avançar sobre ele e proibir a ação dele. Aleluia. Então o que ele estava querendo dizer é o seguinte: Satanás não tem poder de governar quando um crente está no mesmo ambiente. Quando o crente está nesse ambiente, em Cristo Jesus, nós recebemos o nome dele como autoridade para proibir a ação do diabo. Então olha o que ele disse aqui: e eis que vos dou a permissão. Ou seja, você está agindo não por ilegalidade. Então,
Tem gente que pensa assim, mas meu Deus, e aquela enfermidade que veio sobre o corpo daquela pessoa, aquela doença, aquela circunstância que apareceu, não, é a mão de Deus. Não, querido, Deus não vai usar as armas do diabo para trazer ninguém para perto dele. Isso é uma ação do diabo. E Jesus nos deu autoridade para paralisar isso através do nome dele. Ele disse, eu te dou agora a autorização, aleluia, eu te dou agora a legalidade, a permissão, eu estou te permitindo. Eu estou permitindo que você vá contra ele e você paralise a ação dele agora. Para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Então, olha o que Jesus diz. Quando alguém... Aí você pensa, pastor, então como é que eu não vou ter dano nenhum na minha vida quando eu coloco a minha consciência de acordo com o que a palavra diz acerca de mim? A palavra diz, a palavra de Deus diz que eu sou filho. Por causa de quê, pastor? Porque quando Jesus morreu na cruz, que ele ressuscita, ele resgatou esse título que era meu. Porque Deus criou o homem para manifestar o caráter dele aqui na terra. Deus criou o homem para ser a sua imagem visível aqui na terra. Então o homem perde isso para o diabo por causa do pecado, mas Jesus resgata isso e restaura o título, dando para o homem novamente. Então, automaticamente, você tem a permissão, quando você deixa a palavra entrar na sua consciência e você entende que o diabo já está vencido. Vamos lá, e sabe o que é interessante? Antes dele dizer que ele nos deu a permissão, ou nos deu a autoridade, olha o que ele diz no versículo 18. Aí ainda em Lucas 10, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então, antes dele nos dizer que nós temos a autoridade, que nós temos a permissão para agir contra o poder do diabo, a primeira coisa que ele disse foi, ele nos encorajou a entender que ele mesmo viu Satanás ser derrotado. Aleluia! Então o que ele estava querendo dizer, em outras palavras, foi o seguinte, presta atenção, porque eu já vi quando ele caiu. Aleluia. Então ele está caído. Então eu agora te dou a permissão para você agir por cima disso. Eu te dou a autorização, eu te dou a legalidade. Entende? Para pisar. Lembra que eu falei? Pisar nos originais é patel. É avançar e colocar os pés em cima. Então, o que Jesus estava querendo dizer é, eu te dou agora a permissão de quando o diabo, quando você perceber que há uma ação maligna, quando você perceber uma enfermidade, quando você perceber a miséria atingindo alguém, quando você perceber alguma coisa querendo atacar a situação onde você está, as pessoas perto de você, ou até mesmo a sua própria vida, eu te dou a permissão de avançar através do que, pastor? Do meu nome. Entende? Através do meu nome, o nome de Jesus, eu lhe dou permissão para avançar e colocar os pés em cima. E se colocar os pés é paralisar. Então o que ele quer dizer é, eu te dou permissão para avançar e paralisar a ação de serpentes e escorpiões. Sabe, essa palavra serpente aqui, ela é ophis, que quer dizer astúcia. Então, o que Jesus estava querendo dizer é o seguinte, eu te dou agora a permissão para você avançar e impedir não somente o poder do inimigo, mas também você impedir o veneno do pecado e também impedir toda a malícia que o diabo tem tentado armar. Sabe que às vezes quando a gente nasce de novo, que a gente recebe Jesus, sabe que a gente consegue perceber, ter algumas impressões de que tem alguma coisa fora do normal, alguma coisa maligna em um ambiente, em algum lugar, com alguém. Então, você, sabe, irmãos, você precisa agora parar de achar que tudo foi a permissão de Deus, porque não é verdade. Não é verdade. Deus não tem legalidade aonde ele não foi chamado para ser Senhor ali. Então, automaticamente, tem um outro império ali, tem um outro reino operando, o reino das trevas. Mas, como igreja de Deus, você tem toda a legalidade para paralisar a ação dele. E proibir que aquilo continue se proliferando. Aleluia. Aleluia. Em Colossenses 2,15, abre lá comigo também. Em Colossenses 2,15, olha o que é interessante que diz aqui. Eu quero que você entenda isso. A Bíblia diz que Jesus
quando ele morre na cruz, ele cancela toda a dívida que havia conosco, toda a dívida que era contra nós. Toda a dívida. E removeu tudo encravando na cruz. Mas eu quero que você preste atenção aqui no versículo 15, que diz assim: e despojou os principados e as potestades. Aleluia. Publicamente e expôs aos desprezos, triunfando deles na cruz. Por que eu estou lendo aqui esse texto? Para poder encorajar você a começar a exercer e a andar na autoridade que Deus já liberou para você. E a primeira coisa que você precisa saber é aonde você está e aonde o diabo foi colocado. É aonde você está e aonde a doença foi colocada, aonde a miséria foi colocada, aonde a dor foi colocada. Tudo isso foi colocado abaixo do nome de Jesus. O nome de Jesus está acima de todo esse nome. E ele nos deu o nome dele para usarmos isso. Então, preste atenção numa coisa. Despojar. A palavra despojar é tirar a roupa e deixar completamente nu. Os principados e as potestades, e colocou-os em desprezo. Esse colocar em desprezo é mostrar como exemplo. Então Jesus foi a primeira pessoa que exerceu a autoridade sobre derrotando os demônios, os principados, as potestades e o próprio diabo. E olha que ele diz para nós: eu agora te dou a permissão para continuar fazendo isso. Eu agora te dou a permissão para continuar paralisando a ação do diabo. Sabe, você pode, em nome de Jesus, chegar perto de alguém que está doente, colocar as mãos e liberar a cura, e isso vai acontecer. Você pode orar por uma cidade, orar por um país, orar por um estado, orar por um bairro, que você percebeu que há uma ação demoníaca, que você pode declarar em nome de Jesus e aquilo vai ser paralisado. Por quê? Porque a autoridade do nome de Jesus, a legalidade para usar esse nome livremente foi dada à igreja. E nós somos a igreja. Então, automaticamente, nós temos a legalidade para usar o nome. Nenhuma outra religião tem essa legalidade para usar o nome, mas nós temos porque o recebemos como Senhor. Então, automaticamente, você pode dar uma ordem e aquilo vai acontecer. Aleluia. Sabe? Você não pode ter mais medo do diabo. Você não pode ficar amedrontado. Você não pode se sentir acuado porque você percebeu que há uma pressão do diabo. Sabe uma coisa que eu aprendi, eu quero compartilhar com você? Em dias de pressão, você precisa pressionar a pressão com o que a palavra diz. Por isso que você precisa estar apropriado da palavra, enxertado da palavra. É por isso que é necessário que você esteja completamente cheio da informação da palavra. Para quê? Para quando você perceber que vem uma pressão, você saber o que usar, como usar, da forma que você vai usar, você vai saber que vai acontecer. Pastor, e o que é que eu uso o nome de Jesus? Eu posso dar uma ordem. Sabe, tem um texto interessante que a Bíblia diz que Jesus estava com os discípulos, ele foi descansar, e a Bíblia diz que veio uma grande tempestade, e aquela tempestade começou a sacudir o barco para um lado, sacudir o barco para o outro, e Jesus dormia, os discípulos começaram a ficar temerosos, e acordaram ele e disse: mestre, será que você não vê que vai todo mundo morrer aqui? Está vendo essa tempestade aqui acontecendo agora? A Bíblia diz que Jesus levantou, e escuta isso, ele não chorou, ele não se lamentou, ele não foi dizer: ó Deus, magnífico e soberano, move agora os céus e tira agora a tempestade. Não, ele apenas levantou as mãos e disse: aquieta-te, mar, vento, aquieta-te agora. E a Bíblia diz que os discípulos pararam e começaram a comentar: quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? E sabe, você precisa entender o seguinte: Jesus não poderia repreender uma obra que fosse de Deus. Não faria sentido, porque seria rebeldia. Então, se ele repreendeu, aquilo ali foi uma ação do diabo. Se ele anulou aquela ação, é porque havia uma ação contrária das obras de Jesus. Então, quem trouxe aquela tempestade foi o próprio diabo. E a Bíblia diz que automaticamente ele disse: para, agora. Irmãos, e ele passou isso para a gente. Ele passou isso para a gente. Então, nós precisamos exercer isso. E sabe, eu quero que você abra comigo aí em Colossenses 1,13. Glória a Deus. Eita glória. Já estou no fogo aqui.
Aleluia. 1,13. Olha o que diz em Colossenses 1,13. Por que, pastor, você está lendo esse versículo? Para poder despertar a sua consciência da posição que você está. Entende isso? É para poder despertar a sua consciência da posição que Deus te colocou e para mostrar para você a posição que o diabo está. Quando você começar a entender que você está numa posição de superioridade. Sabe o que eu estava pesquisando aqui antes de ler esse texto? Sabe o que eu estava pesquisando e achei interessante? Quando alguém recebe, quando um filho de um rei nasce, automaticamente ele nasce com o título de nobreza. Né? Esse título de nobreza que ele tem de príncipe dá a ele a liberdade e também dá a ele a legalização para poder ele tomar algumas atitudes. Para ele tomar algumas iniciativas, para ele dar algumas ordens e vai ser executada, sabe? Dentro do palácio, ninguém vai dizer para ele, não, eu não vou te ouvir, só vou ouvir teu pai. Não, todo mundo já sabe que do dia que ele nasceu, ele não esperou para ser príncipe, ele já nasceu príncipe. Aleluia. Então tudo que ele disser será obedecido, será automaticamente executado. Por quê? Porque há um título que foi dado a ele. Não foi ele que conquistou isso, mas o título veio do seu pai. Então automaticamente ele herdou esse título. Quando a gente recebeu Jesus como Senhor, nós herdamos o título de filho e herdamos o título de nobreza de príncipes. Somos filhos do rei. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei, mas nós recebemos o título de nobreza. Então, automaticamente, o que você disser, a ordem que você der, qualquer demônio sabe que você não fala por você, mas você fala pelo título que você recebeu. Aleluia! E os anjos também sabem disso, estão prontos para te servir. Por quê? Porque dentro do reino, quando o príncipe fala, os serviçais não vão perguntar ao pai se isso é verdade ou não. Eles estão prontos para servir, porque eles sabem que se o menino falou, ele tem legalidade para falar pelo título que ele recebeu do seu pai. Glória a Deus por isso. Vamos lá. Em Colossenses 1,13 diz assim, ele nos libertou. E ele nos libertou. A palavra libertar ruamai, que quer dizer resgatar. Ele nos resgatou do império. Ele nos resgatou do império. Aleluia. Do império das trevas. E nos transportou para o reino do seu Filho. No qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Então, preste atenção nisso. Se Deus tirou você, através de Jesus, do império das trevas e transportou para o reino do Filho, você agora não é mais comparado com a vida antiga que você tinha. Você agora foi completamente recriado, você agora tem uma nova vida, você agora tem um novo título, um título de filho. Então, automaticamente, Deus faz questão de mostrar para você aonde o diabo está derrotado. Lembra que eu falei no primeiro versículo, logo no início? E eis que eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Aleluia! Então, ele só estava querendo mostrar para você, olha, antes de eu lhe dar o que você deve fazer com meu nome, deixa eu lhe mostrar aonde o diabo está. Eu vi ele caindo dos céus. Eu vi, em outras palavras, eu vi ele sendo derrotado. Então, Jesus, ele disse que viu o diabo sendo derrotado, mas ele não descartou a hipótese que o diabo vai tentar agir com artimanhas. Mas hora nenhuma ele disse para você, quando o diabo vir lhe confrontar, chore. Quando a pressão vir, grite. Não, meu irmão, você precisa ser ungido. E dizer ao diabo, escuta aqui, você não é meu pai, não é você que me deu nova vida, não é você que me deu um nome, não é você que me fez filho, não é você que paga as minhas contas, eu sou filho de Deus, sai daqui agora em nome de Jesus. Você precisa estar completamente conectado com o que a palavra diz. Se você não tiver enxertado da informação da palavra, você não vai conseguir agir de acordo com o que Deus pensa ao seu respeito, para que você haja. Irmãos, por quê? Aleluia! Aleluia! Eita, estou empolgado demais. Por que eu estou falando disso aqui? Porque se você não assumir a consciência da permissão que você recebeu, você não vai conseguir andar nisso. Por isso que eu falei aqui sobre andando em autoridade. Porque você precisa assumir primeiro a consciência, para depois você manifestar isso.
Por quê? Porque tem gente que sofre tanto. Porque tem gente na igreja que sofre tanto com doenças, com problemas, sabe, com pressões, com enfermidades terríveis, e aquilo não some, e elas morrem, sabe? Muitas delas, elas não conhecem a autoridade que foi dada. Mas Jesus disse, em meu nome vocês expulsarão os demônios. Curarão também os enfermos. Em meu nome. Aleluia. Oh, glória a Deus. Se eu chego em um lugar para comprar um carro e você diz para mim assim, olha, pastor, aquela pessoa lá onde você vai comprar o carro, aquela empresa também é minha. E tudo que o senhor quiser fazer lá, o senhor pode. Só chegue lá e diga que é no meu nome. Não dê o seu nome, dê o meu. Então, quando eu chegar naquele lugar, que eu disser, não, eu vim comprar aqui um veículo, tal. Eu vim no nome de fulano, ele mandou eu vir aqui porque ele disse que a loja é dele. Automaticamente eu serei servido de acordo à autoridade que eu apresento. Aleluia. É isso que eu estou querendo dizer para você. É isso que eu quero que você entenda nesse momento. A Bíblia diz que isso foi nos entregue. E nós precisamos exercer isso todos os dias. Falando, mas também enchendo a mente com o que a Bíblia diz. Sabe, Deus não pode voltar atrás com a sua palavra. De maneira nenhuma. Então eu quero que você abra comigo lá em Filipenses 2:7. Para ele mostrar. Aleluia. Oh, aleluia. Deus é muito bom. Aleluia. 2:7. Que diz assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Aqui está falando de Jesus. Tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também, depois disso tudo, Deus o exaltou sob maneira. E lhe deu o quê? E lhe deu, aleluia, um nome que está acima de todo nome. Então deixa eu lhe contar uma coisa aqui. Aleluia. Um nome que está acima. Câncer tem um nome. O nome de Jesus está acima. Sabe? Vírus tem um nome. O nome de Jesus está acima. Problemas, miséria tem nome. O nome de Jesus está acima. Crises tem nome. O nome de Jesus está. Pressão tem um nome. O nome de Jesus está acima. Então, quando você começa a exercer o nome de Jesus, a primeira coisa que você tem que fazer primeiro é se apropriar desse nome como parte da sua vida. Quando isso se tornar verdade para você, você vai começar a exercer essa verdade. Você vai começar a andar debaixo dessa verdade. Mas olha que o texto aqui é muito claro. Pelo que também Deus o exaltou e lhe deu o nome. E esse nome foi colocado acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Sabe? Esse todo joelho aqui. Escuta isso. Esse todo joelho não está falando apenas de pessoas. Para que todo joelho se dobre. Você pode dar uma ordem e essa doença tem que se dobrar e sair. Você pode falar e a miséria tem que obedecer, se dobrar e sair. Você não tem que andar mais pela rua com medo de ninguém. Você não tem que andar mais pela rua com medo do diabo, com medo de ser assaltado. Não, você agora tem o nome de Jesus, meu irmão. Você agora pode dar uma ordem, eu vou sair de casa, os anjos do Senhor estão comigo agora, nessa manhã. Diabo, eu falo com você, aonde você estiver, sai de perto de mim. Quando eu passar, nem encoste. E ele sabe disso, irmão. Deixa eu lhe contar uma coisa para você. O diabo sabe que é derrotado. Pega isso. O diabo sabe que é derrotado, que é vencido, que é falido. Mas o diabo também sabe quem não sabe que ele é derrotado. Então eu quero aqui acender essa chama em você. Sabe, te afoguear um pouco. E fazer você se levantar por dentro. Hoje, aleluia.
sabe? E abrir os armários da sua casa e dizer: diabo, você disse para mim que ia ter falta, sai daqui agora, você não governa a minha família. Sabe? Aleluia! Você precisa começar a exercer o nome que foi dado a você, sabe? Entrar no quarto de manhã, pegar aquele marido que está dormindo, que ainda não é crente, e orar sobre ele e dizer: eu agora interrompo a ação do diabo em você, você vai se converter. O nome de Jesus agora eu libero para a tua vida a unção que arrebenta todo o jugo. Irmãos, o que é jugo? Cadeia. E sabe que muitas das vezes a gente, mesmo sendo crente, cheio do fogo de Deus, possa estar impedido de avançar por não conhecer até onde nós temos autoridade. Aleluia. Sabe, uma vez eu ouvi algo interessante, que alguém disse assim: a minha autoridade começa quando a sua termina. Meu Deus. A nossa autoridade iniciou quando o diabo terminou. Pastor, e terminou aonde? Na morte de cruz. Na morte de cruz, o diabo perdeu toda a autoridade que ele tinha. Mas, pastor, e por que ainda tem miséria na terra, e tem atrocidade, e tem problema? Falta de posicionamento aonde você está. Aonde você está. Possa ser que você não consiga mudar o mundo, claro, é de fato. Mas aonde você está, você pode governar pela palavra. Lembra que eu li em Gênesis 1, 26, qual era a vontade de Deus? A vontade de Deus era que o homem fosse o quê? Desse frutos. Não foi isso que eu disse? Deus os abençoou e disse: deem frutos, aumente os números e governe. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, é isso aqui que eu quero deixar claro para a tua vida. Nesse dia de hoje. E eu sei porque sei que você vai ficar mais afogado depois dessa ministração. Eu estou acendendo você para ensinar você a andar em autoridade. Falando e as coisas vão acontecer. Livro de Efésios. Efésios 6. Aleluia. Efésios capítulo 6. Eu só quero ler, não vou me aprofundar muito nesse texto aqui, mas eu quero ler isso aqui para enxertar um pouco sua vida, para você entender o que eu estou querendo dizer. Tá bom? Vamos lá. Efésios 6. Efésios 6, 10. Entenda, Efésios capítulo 6, do 10 em diante, para mim é um dos textos mais importantes que todo crente deveria ler, porque ele fala um pouco sobre se apropriar das armaduras de Deus. E eu não vou me aprofundar muito nesse texto, mas eu quero ler o iniciozinho do texto, que tem muito a ver com o contexto que eu estou querendo passar para vocês aqui hoje, sobre andando em autoridade, né? Esse andando em autoridade é exercendo, manifestando a autoridade que você recebeu. Sabe, falando e as coisas acontecendo. E a autoridade, ela precisa de fé. Você precisa de fé para você exercer uma vida de autoridade poderosa. Você precisa de fé para exercer uma vida de autoridade. E sabe, deixa eu ler com você aqui, que diz aqui no versículo 10, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, revestivos, essa palavra revestir aqui, é entrar em uma nova roupagem. Né? Então, entre uma nova roupagem de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas. Então, eu quero falar até aqui. Olha só, contra as ciladas. A palavra ciladas vem de metodeia no grego, que quer dizer método, truques. Então você percebe que a Bíblia não descartou, a Bíblia compara o diabo derrotado o tempo inteiro, mas a Bíblia não descartou a hipótese que mesmo ele derrotado, ele vai continuar tentando usar artifícios para nos paralisar. Entende o que eu estou dizendo? Pastor, e como é que ele vai fazer isso? O primeiro campo que o diabo vai tentar atingir é o campo dos meus pensamentos, é a área das minhas emoções, sabe? A minha alma, os meus pensamentos. Por quê? Porque é nesse lugar que você tem todo o governo da sua vida. Então, se você parar aqui, você vai parar todo o ambiente externo. Então, olha o que diz aqui. Para que você possa ficar firme.
firme. Então, a palavra firme é isteme, que quer dizer quando um soldado ele ia para a guerra, né, e ele ficava de prontidão, né, todo mundo parado no mesmo lugar, na mesma linha. Quando o inimigo vinha, ele estava tão firme, tão posicionado, aleluia, tão posicionado, que quando o inimigo vinha, ele conseguia manter o inimigo fora da faixa da sua vida, apenas com a mão levantada, empurrando o inimigo para longe, sem mexer a nenhuma outra parte do seu corpo, porque a sua posição era segura. Então o que Paulo estava querendo dizer aqui para os irmãos de Efésios era o seguinte, para que vocês possam ficar posicionados contra as malandragens do diabo. Então, Satanás vai tentar contra você todo dia. Todo dia. Todo dia. Sabe que tem dias que vem aquele desânimo? Você acorda de manhã, um desânimo que você não sabe de onde é que veio aquilo. Aí você pensa, meu Deus, de onde foi que veio esse desânimo? Eu estava tão bem, agora estou triste, querendo chorar o tempo inteiro. Então, isso faz parte das malandragens do diabo. Dos artifícios ruins. Mas olha o que ele disse aqui, porque a nossa carne não é contra a carne e sangue, a nossa luta é contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Mas olha o que diz, para que você fique firme, no versículo 11 ainda. Então, por mais que você presencie todo esse confronto, pressão, essa agonia, palhaçada do diabo, porque às vezes a gente sabe, né? A gente que é do fogo, a gente sabe. O diabo é palhaço. Ele quer, às vezes, provocar alguma palhaçada ali, uma palhaçada aqui, quer tentar fazer uma crise, um problema, uma pressão, quer tentar jogar uns sintomas em você, para que você comece a acreditar que aquela doença é verdadeira, e você comece a confessar, e aquilo vira uma verdade. Mas olha o que é interessante, a Bíblia não descartou a hipótese de que ele está tentando agir com malandragem, mas a Bíblia deu o conselho certo do que usar para impedir do diabo continuar avançando com o que ele pensa. Aleluia. Sabe uma coisa interessante? Quando você vai, quem dirige, quando vai dirigindo para a rua, o guarda de trânsito, quando ele quer parar aqueles carros, ele não precisa gritar, ele não tem que sapatear, ele não precisa ir para o quarto chorar, ele não tem que pedir à mãe, que pedir ao pai, ele não precisa gritar, dar histerize, ele só precisa levantar a mão. Porque uma autoridade maior que governa sobre ele deu para ele a permissão de, ao levantar as mãos, com o sinal da mão levantada, qualquer carro deve parar. Ah, meu Deus. É isso. É isso aqui. É isso que eu quero que você entenda. Jesus, ele só lhe deu a legalidade para você abrir a sua boca. Quando você disser, e eu falo agora, em nome de Jesus, automaticamente, o diabo já sabe que não pode ficar ali. A circunstância sabe que não pode permanecer. A pressão sabe que não pode ficar. Mas você tem que tomar uma atitude, meu irmão, e se apropriar de toda a autoridade que ele já delegou para você usar. Isso é tão simples. Mas olha aqui o que é interessante. Você precisa combater, sabe? Com a palavra. Pastor, e como é que eu continuo? E como é que eu vou andar, pastor, nessa vida poderosa que o senhor está falando? Porque andar em autoridade também é andar no poder. Porque só tem poder quem tem autoridade. Poder sobre algo, sobre alguém, sobre alguma situação. Quem toma a autoridade. Então você pode tomar autoridade de alguma situação. E você disser, não vai ser assim não. Vai ser diferente hoje, eu digo isso em nome de Jesus. E vai acontecer? Não, eu não quero esse emprego não. Eu vou trabalhar dessa forma, com esse salário, com esse emprego. Vai acontecer como eu disse, em nome de Jesus. O nome de Jesus faz uma ligação daquilo que você declarou.
E por esse motivo, isso vai acontecer. Porque o nome de Jesus, aleluia, é a autorização para que o sobrenatural te acompanhe. Mas entenda mais uma vez, se você não desenvolver uma mentalidade de acordo com o que a palavra de Deus está dizendo, acerca de se apropriar da legalidade que Ele te deu, sobre todas as coisas. Meu irmão, é só você pensar nisso. A Bíblia diz que quando Ele ressuscita, Ele vai assentar nas alturas e nós estamos com Ele. Assim como Ele é, nós somos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se doença é de Deus, então por que é que o pastor tem que orar por cura? Se foi Deus que botou. Não faz sentido. Então não foi Deus que botou nada. Foi uma ação completa do diabo. E você precisa ter voz para dizer. Sabe? Do dia que você recebeu Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida, já veio, irmão, você não precisou, aleluia, você não precisou fazer nada de sacrifício, você não precisou botar força para receber isso, você não precisou comprar ou pagar por isso, Ele pagou no seu lugar, você não precisou fazer nada para receber o nome dEle como autorização para você não somente paralisar a ação das trevas, mas também para receber tudo aquilo que é de direito seu. Porque a autoridade não é só para poder parar o inimigo, mas também para fazer a gente receber o que de fato é nosso, ou também andar em lugares do qual desejamos. Você já viu, por acaso, um filho de uma rainha acordar pela manhã chorando e dizer: minha mãe, não tem mingau hoje não. Vamos pedir na rua. Vamos entrar em desespero, minha mãe. Porque não tem. Não. Entenda isso. Todo aquele reino já sabe. Todo aquele reino sabe que se aquele cabra é filho da rainha, ele tem que ser suprido. Mesmo de criança. Por onde ele for, ele tem que ter regalia. Aonde ele pisar, ele tem que ser bem tratado, porque ele não é uma pessoa comum. Aleluia! Ele é filho da rainha ou filho do rei. Irmãos, Deus é rei. Deus é o rei. E nós herdamos esse título de nobreza de filho. E sabe o que é interessante? A Bíblia diz que nós somos adotados nele. Ele nos adotou em Jesus. Agora, olha o que é interessante. Quando uma criança ela é adotada, se o pai tiver algum filho biológico e adotar uma criança, aquela criança que foi adotada, quando ela passa para a mão dos pais, que agora vão ser pais dela, ela agora passa a ter o mesmo direito legal que o filho biológico tem. Aleluia. Foi isso que aconteceu conosco. O mesmo direito que Jesus tinha como filho de Deus. E ainda tem. E tem. Quando nós recebemos Jesus como o Senhor da nossa vida, nós somos adotados por Deus na pessoa de Jesus. Recebemos tudo aquilo que Jesus também tem. Porque de fato nós somos filhos agora. Então isso eu quero que você entenda. Você andar em autoridade. Andar em autoridade não é somente para paralisar a ação das trevas, não é somente para interromper a doença, não é somente para poder paralisar as pressões, mas também para receber aquilo que você deseja. Sabe, a Bíblia diz que Jesus falou assim, na oração: e o que ligardes aqui na terra, será ligado no céu. E o que desligardes na terra também será desligado. Esse ligar e desligar é a autorização. Meu Deus do céu. Esse ligar e desligar é a autorização. Ligar e desligar. Esse ligar e desligar, em outras palavras, é determinar. Ou seja, o que você determinar que assim vai ser aqui na terra, assim vai ser. O céu vai pegar junto. E o que você determinar que não vai ser aqui na terra, assim vai também acontecer, porque o céu vai pegar junto.
Então você precisa estar entendendo isso. Quando você parar para poder orar, não ore como alguém que está enfraquecido. Não ore como alguém que está completamente com medo. Não ore como alguém que está tenebroso, desesperado. Ore como alguém que já recebeu a vitória. Você não fez nada para conquistar isso, mas Ele conquistou para você. Apenas receba e anda nisso, meu irmão. Você pode parar para orar e dizer: Pai, eu oro nessa hora. Eu quero receber aquilo e em nome de Jesus eu chamo agora a existência. Vai acontecer. Você usou a sua fé e também você exerceu a autoridade. Eu trago isso agora em nome de Jesus. Ou seja, você não teve dúvida. Você não disse talvez, será não? Você foi firme. Você foi firme. Então, é isso que eu quero enxertar no seu coração hoje. Aleluia. Sabe, o diabo vai sempre tentar colocar na tua mente que você não tem como fazer isso, que é exagero, que você não tem como ser bem sucedido, que não tem como você ser próspero, que negócio de vida poderosa é essa? Você precisa estar firmado no que a palavra diz acerca da consciência. Deus me criou para governar. Não só governar impedindo a ação das trevas, mas governar exercendo e recebendo aquilo que é meu de fato. Sabe? Imagina só se hoje um príncipe quisesse viajar e ele tivesse que procurar a promoção das promoções, porque a sua mãe não teria como mantê-lo. Entra na sua cabeça isso? Não. Porque se ele é filho da rainha ou filho de um rei, toda a nação entende que ele tem que ser suprido. Não é que ele vai por uma casa, é que ele tem. Ou seja, não há escolha. Ele tem que ser. Ele tem que ter. Ele tem que receber. Então, se por acaso ele disser, eu quero viajar agora, vão procurar providenciar o melhor avião que tiver. Aleluia. Porque o filho do rei vai viajar. Eu agora quero comprar um carro. Vão levar ele para a melhor loja, vão apresentar para ele os melhores carros, porque ele é filho do rei, ele não pode andar em qualquer carro. O que eu estou querendo dizer com isso? Um rei ou uma rainha morre um dia? Morre. E Deus? Não. E Ele é o nosso Pai e nos deu essa autorização para o que você disser, para o que você falar. O que você coordenar, o que você proibir, será proibido. O que você disser, está feito. O que você aceitar, está aceito. O que você paralisar, está paralisado. Tudo isso através do meu nome. Tudo isso através do meu nome. Então, em nome de Jesus, recebe isso para a tua vida. E sabe o que é interessante? Ainda aqui, em Efésios, no 13, para terminar, ele diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possa resistir. Eu queria falar dessa palavra, resistir. A palavra resistir é antisteme, se colocar contra. Que quer dizer se colocar contra. Então, olha o que ele está dizendo aqui. Se aproprie, em outras palavras, se aproprie do que a palavra diz. Agarra o nome de Jesus, para que você se coloque contra toda a ação das trevas. Miséria, crise, brigas, e angústia, e depressão, e doenças, e gente morrendo, e dizendo que foi Deus que fez isso. Não, não foi Deus que fez isso. Qualquer atrocidade que vai pelo mundo aí, o pessoal fala, não, foi Deus. Não. Agora, você tem legalidade, você só precisa usar isso para impedir ele de agir. Automaticamente. Você precisa proibi-lo. Uma vez eu cheguei num sertão. Eu fui pregar a palavra naquele lugar. E não chovia, já tinha muito tempo. E ninguém sabia o motivo daquilo não acontecer. Não chovia mesmo. Não chovia. Eu lembro que naquela hora falaram, pastor, não chove aqui. E a gente às vezes tem que ir andar para uma outra cidade, tantos quilômetros, para poder buscar água, porque não chove. Eu lembro que eu fui orar e eu tive uma percepção de que havia um espírito naquela cidade, colocando miséria no povo. Algumas pessoas já estavam morrendo de desgosto.
porque não havia chuva ali. E eu lembro que naquele dia eu coloquei as minhas mãos sobre a terra e eu disse: agora, nessa hora, em nome de Jesus, eu chamo a chuva, chuva venha agora, chuva venha, molhe a terra agora, vai chover o dia todo, vão plantar. Irmãos, não demorou 1 hora, o céu começou já a escurecer. Eu nunca vou esquecer disso. E de repente a chuva começou a cair. E naquele dia eu comecei a realmente a entender que Deus nos deu toda a legalidade para dizer o que tem que acontecer aqui na terra, alinhada ao nome de Jesus, e assim será feito. Você pode declarar sobre a tua empresa: não vai haver quebra aqui. Em nome de Jesus eu determino agora. Não vai haver quebra. Não vai entrar no vermelho. Não vai haver crise. Nós não vamos despedir ninguém. Ninguém vai passar necessidade. Nós usamos isso agora em nome de Jesus. E isso vai acontecer. Você precisa estar enraizado do que a palavra diz, para você começar a manifestar toda a permissão ou autoridade, que é a mesma palavra, toda a palavra, toda a autorização, toda a permissão, toda a legalidade que ele já te deu. Para que isso comece a acontecer, você precisa estar agarrado à palavra, meu irmão. E outra coisa, sem medo, cheio de ousadia, acreditando que isso vai acontecer. Amém? Louvado seja Deus por isso. E eu quero te abençoar. Seja mais abençoado com a prática da palavra. Em nome de Jesus. Obrigado. Glória a Deus.